Olá, muito bom sempre estar aqui com você em mais um Conversa Pública. Obrigadíssima pela sua companhia, cada vez aqui na Boas Novas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. Vamos falar sobre mulheres. Na verdade, o trabalho de mulheres e com mulheres nas igrejas é um trabalho importantíssimo. Não apenas para um suporte ao ministério pastoral, mas para a igreja como um todo e também para as próprias mulheres que participam desses trabalhos. No programa de hoje, nós vamos conversar com uma mulher jovem. Ela é casada, mãe de 3 filhos, influenciadora digital, mas essencialmente pastora. E pastora de uma igreja que faz parte da maior denominação evangélica do país, a Assembleia de Deus. Ela, juntamente com seu marido, lidera a Assembleia de Deus em São José dos Campos, uma igreja que busca ter a marca de uma igreja num só espaço, mas que trabalha com 180 locais diferentes. E nesses 180 locais diferentes, essa pastora realiza um trabalho super relevante com mulheres. Eu estou falando da pastora Nayane Câmara, conhecida carinhosamente como Naná. Muitíssimo obrigada, Naná, pela sua presença aqui com a gente no Conversa Pública, pelo seu tempo também. Muito obrigada, Celeste. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse programa tão especial, falando um pouco, né, do Ministério Feminino, contando um pouco da minha rotina, como que eu consigo estar trabalhando aí sendo mãe, sendo esposa, sendo pastora, sendo empresária, sendo mulher. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, compartilhando um pouco da minha história e da minha rotina. Bacana. Naná, realmente assim, a gente pensa numa série de desafios, né? Porque você é casada com 3 filhos, a gente sabe que com 3 filhos não é mole, né? Não é mole a gente tocar a casa, tocar a vida. Você pastoreando uma igreja, Assembleia de Deus, uma igreja reconhecidamente como uma igreja tradicional, você, uma mulher, então vários desafios a serem enfrentados e a serem superados aí, né? Como tem sido para você esse trabalho de liderar mulheres em 180 lugares diferentes? Como que dá para desenvolver esse trabalho todo ao mesmo tempo? Olha, é muito desafiador, né? Na verdade, eu nunca imaginei estar pastoreando, muito menos estar pastoreando uma igreja com tantas congregações. É uma responsabilidade imensa e, às vezes, no final do dia eu falo, meu Deus, como que eu venci esse dia? Porque são muitas coisas que, às vezes, as pessoas não conseguem parar para imaginar, mas né, você tem que dar atenção para o membro, você tem que atender um pastor, você tem que aconselhar um casal novo, São muitos afazeres, mas eu fico muito feliz toda vez que eu me deito e agradeço a Deus, quando eu coloco os meus joelhos no chão para orar, eu agradeço a Deus porque eu estou no centro da vontade dele. E eu sei que nós achamos que nós não temos capacidade, né? Que nós não temos força, mas a nossa força vem do Senhor Jesus. Então, ele tem me ajudado, ele tem me capacitado, né? E desse meu jeito, do jeito que eu sou, porque ainda tem isso, no meio do caminho, você ainda tem essa barreira a ser enfrentada por ser Assembleia de Deus, por ser mulher e por eu ser uma pessoa assim, eu sempre fui uma pessoa muito espontânea, comunicativa, para frente, você fica com aquela insegurança, né? Meu Deus, será que as pessoas vão me aceitar? Que esse foi um grande obstáculo, né, que eu encontrei no ministério. E é muito lindo ver que Deus, ele usa cada pessoa diferente e da maneira que nós somos. Então, eu vou com esse meu jeito, vou trabalhando para Jesus, fazendo a vontade dele. É muito trabalho, mas é muito gratificante saber que eu estou no centro da vontade do Senhor
diariamente vencendo os obstáculos, mas como eu mesmo digo, Celeste, eu acredito e vou diariamente, que é a minha frase que eu uso, né? Acredita e vai, minha filha. A gente vai indo e Jesus vai abençoando. Certamente um desafio enorme, né? Nessa questão toda. A gente sempre se pergunta o tamanho do desafio que é, mas você mesmo é uma prova, e tudo que você acabou de colocar mostra que o Senhor dá o desafio, né? Quando a gente se disponibiliza, Ele vai capacitar, Ele dá os recursos, Ele vai permitir a gente chegar lá, né? Ele vai permitir a gente chegar lá. É verdade. Como é que você concilia a sua vida de pastora, pastora da Assembleia de Deus, pastora ao lado do seu marido, André Câmara, com a sua vida de influenciadora digital? Influenciadora digital. E lidando aí com todo o tradicionalismo da Assembleia de Deus. Olha, não é fácil. Além de estar pastoreando, além de, né, de ser esposa, influenciadora, mãe, empresária, às vezes eu falo assim, meu Deus, como a minha vida é uma loucura. Eu falo assim, Jesus, são muitos afazeres. Mas eu sempre digo, por onde eu passo, eu falo da minha mãe, né? Que as pessoas acham assim, gente, será que ela faz tudo sozinha? Não, ninguém consegue fazer tudo sozinha, né? Aqui na igreja nós temos pessoas que nos ajudam, eu tenho mulheres que Deus levantou para estarem do meu lado, dividindo essa carga. Porque é mentira quando alguém fala, não, eu faço tudo sozinha, eu consigo ser tudo. Não, Deus levanta pessoas específicas para nos ajudar. Eu tenho na igreja aqui mulheres capacitadas, mulheres de Deus, que me ajudam a dividir essa carga. Na minha casa, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, né, que é um braço direito. A minha mãe é uma pessoa que me ajuda muito, porque além de ter 3 filhos, a Bela é uma criança especial, né? Ela é autista verbal, então ela precisa de cuidados especiais. E Deus permitiu que a minha mãe, que ela nunca teve, ela trabalhava muito quando eu era pequena, então ela não teve a oportunidade de me ver crescer, de me criar, porque ela estava sempre fora. E Deus deu essa oportunidade para hoje ela está me ajudando, né? O que ela não pôde fazer por mim, ela está fazendo pelos meus filhos. Então, a importância de você ter pessoas também ao seu redor te ajudando a valorizar essas pessoas, que às vezes no ministério a pessoa quer fazer tudo sozinha, né? Então, eu deixo aqui essa palavra também da importância de você confiar em outras pessoas também, saber, não, Deus levantou essa pessoa para estar do meu lado, para me ajudar, ela é boa, ela é capaz. Então, em todas as áreas da minha vida, eu vejo que Deus levantou alguém para me ajudar. Aqui na igreja, como mãe, dividindo, minha mãe me ajudando com as crianças. Às vezes eu fico até à noite no culto, né? Aí as pessoas me perguntam, pastora, quem que tá com seus filhos? Tá com a minha mãe. Na verdade, ela praticamente mora lá em casa, ela vai para dormir na casa dela. Muito bom aqui, no Conversa Pública de hoje, conversando com a pastora Nayane Câmara, Naná, como vocês muito a conhecem, né? E a Naná, ela é uma daquelas pessoas que põe em prática aquilo que ela estimula os outros a fazerem, né? Como é que é, Naná? Acredita e vai, minha filha, não é isso? Um bordão que aí colocado se tornou aí nacional, muito forte. E pegando a linha desse bordão, como é que é isso? Quais são as atividades que você tem desenvolvido com as mulheres nesses 180 diferentes locais da Igreja de São José dos Campos? Olha, Celeste, Deus sempre falou no meu coração sobre mulheres levantarem outras mulheres, né? Então, aqui na igreja eu tento sempre trabalhar com a autoestima da mulher, né? O empoderamento da mulher. E Deus tem permitido a gente viver isso,
né? Mulheres que se comparam com outras mulheres, e Deus tem colocado no meu coração, não, fala para elas que elas podem, do jeito que elas são, como eu já disse, né? Elas vão conseguir, elas vão alcançar. Então, aqui na igreja, a gente tem trabalhado isso. Até esse ano, nós fizemos algo muito bacana com as mulheres do ministério. Em janeiro, que é onde nós temos a nossa reunião geral, nós padronizamos o nosso tema, né? Mulheres guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo, que é o tema onde a pastora Rebeca, o pastor Samuel nos direcionou neste ano. E nós trabalhamos, que foi algo inédito aqui para o campo, nós trabalhamos esse tema com todas as igrejas, né? Usando a mesma camiseta, a mesma paleta de cores, para chegar agora no final do ano, que é o nosso Congresso Geral de Mulheres, e todas as mulheres estarem falando a mesma língua, né? Então, nós temos os cultos das congregações, os cultos próprios de mulheres, né, onde cada pastora do seu campo trabalha com essas mulheres. Nós temos o culto semanal de mulheres aqui na sede também, que é um culto de palavra e de oração. E uma vez no mês, a última quinta-feira do mês, eu faço um culto na linguagem só para mulheres, né, onde que durante todo o ano a gente vem trabalhando esse tema, mulheres guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Então, cada mês nós trabalhamos um tema sobre sermos guiadas, mulheres guiadas para trabalhar, mulheres guiadas para servir, mulheres guiadas para amar. E tem sido incrível ver o que Deus tem feito com as nossas mulheres de todas as nossas igrejas. E o que eu tenho visto, né, a diferença, e algo que eu tenho passado muito para elas, é elas acreditarem nelas mesmas. E às vezes no caminho a gente encontra algumas mulheres que falam assim, mas eu não nasci para pregar, então eu não presto para o ministério. Não significa, só porque você não prega, não significa que Deus não te chamou para fazer algo, né? Eu sempre uso o exemplo de Joquebede, que eu acho que é um dos exemplos mais lindos da Bíblia Sagrada. O que Joquebede fez na Bíblia? Ela foi mãe de Moisés. Ela não fez algo que todos chamem de extraordinário e de maravilhoso. Não, ela simplesmente foi uma mãe. Mas ela foi a melhor mãe que ela pôde ser. A palavra de Deus diz que ela escondeu o menino até o limite, até onde ela não conseguia mais, né? E ela parou na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque ela foi uma super mãe. Então você não precisa estar com o microfone na mão para você ser uma pessoa especial para Deus te usar. Deus usa mulheres que trabalham na igreja, limpando a igreja. Deus usa mulheres que trabalham, que são simplesmente mães. Deus usa mulheres empresárias. Deus usa mulheres que entendem. Olha, Deus não me chamou para ser pastora, mas Deus me chamou para ser uma ótima esposa de pastor. Existem essas mulheres que falam, eu não me vejo, mas eu sou uma boa incentivadora do ministério do meu marido. Então, eu tenho trabalhado isso com elas, sabe, Celeste? Delas entenderem que da maneira que Deus as fez, aonde Deus as colocou, elas vão sim florescer e vão estar desenvolvendo o ministério que Deus deu para cada uma delas. Olhando o teu trabalho, né, tanto o trabalho na igreja quanto nas redes sociais, a gente percebe essa ênfase, né, que você está colocando de um total aproveitamento dos dons e talentos. Aquilo que Deus te dá é aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que você precisa desenvolver, e não tem nenhum dom, nenhum talento que seja maior ou melhor do que o outro, né? Isso. Aquele que Deus te deu é o maior, é o melhor, é aquele que vai gerar fruto naquilo que você fizer
e onde você estiver, né? Você falou aí, né, o trabalho de empoderamento feminino, que é algo tão falado hoje em dia, mas o trabalho, esse suporte de ah, trabalhar a autoestima da mulher, né? Porque quando ela tem uma autoestima forte, ela também vai ajudar melhor os outros, vai trabalhar melhor todo o ambiente que ela está e vai levantar outras mulheres. Isso aí. Como é que você analisa o papel da mulher cristã na sociedade de hoje, na família, nos negócios, você que destaca tanto, né, também a mulher empresária, como é que você vê esse papel diante dessa questão, né, de empoderamento feminino que tanto se fala? É um papel de extrema importância. Eu estava até conversando com a minha sogra esses dias e ela falou para mim, ela né, desabafou, falou para mim, nossa, é tão diferente ver hoje a maneira que Deus tem levantado outras mulheres, porque ela viveu em um tempo onde a mãe dela não podia subir no púlpito para ministrar. Olha que coisa interessante. Ela falou, né, o Naná, eu lembro da minha mãe, né, pregando nas igrejas, o meu pai subia nos púlpitos, só que quando a minha mãe ia falar, ela tinha uma mesinha embaixo do púlpito para ela ministrar. Então, a gente estava conversando sobre a maneira que Deus tem levantado mulheres nesse tempo, né? E é lindo de se ver, a gente vê agora Deus usando tantas pastoras, tantas influenciadoras, e isso é muito, muito importante. No começo do meu ministério, ainda hoje, até é uma novidade até para o nosso tempo, para a nossa igreja aqui, para vocês terem uma noção. Ainda que na nossa igreja, na nossa sede, em São José dos Campos, nós não consagramos pastora. Eu sou consagrada porque eu vim, né? Eu fui consagrada nos Estados Unidos, mas agora, neste ano, nós vamos ter a primeira consagração de mulheres na Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos. Então, eu também, para você ter uma noção, então você nunca, aí na igreja, você nunca foi consagrada? Não, porque eu não preciso de título para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu não preciso que alguém me chame de pastora para desenvolver o chamado que ele tem na minha vida. Então, às vezes, as mulheres ficam esperando posição, ficam esperando chamado, sendo que não, desenvolva. E para a igreja aqui, eu ainda não tenho título de pastora, mas eu desenvolvo o meu papel. Alguns me chamam de pastores, outras de não, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o trabalho que eu faço para Deus. Né? Então, no decorrer da nossa caminhada, a gente vê tantas mulheres frustradas, mulheres cristãs. Então, mas eu não tenho título, eu não vou ser. Mas eu não prego desse jeito, eu não vou ser. Não, faça aquilo que Deus te mandou fazer, seja a pessoa que Deus te mandou ser, confia que Ele está contigo e desenvolva o chamado que Ele colocou nas suas mãos. É isso aí, gente. Aqui no Conversa Pública de hoje, eu confesso para vocês que Conversa Pública é um programa muito curto para conversar com Naná, né? A gente tem muitos assuntos, muitas coisas interessantes e para falar sobre o trabalho das mulheres na igreja. Um trabalho que é como esse que é liderado pela Nayane, na igreja de São José dos Campos, a igreja que tem buscado ser reconhecida com a marca de uma só igreja em 180 lugares onde tem sido desenvolvido um relevante trabalho com mulheres. E, Naná, nesse último restinho de tempo que a gente tem aqui no Conversa Pública, eu queria te perguntar uma coisa. Como você tem lidado e como é vivenciar o jeito Naná de ser, esse jeito extrovertido, esse jeito que, na verdade, não tem nada a ver com com o padrão que se coloca da Assembleia de Deus, né?
como é que tem sido você vivenciar isso? Porque, na minha opinião, é um jeito de ser que destrava, que abençoa tantas vidas e que derruba estereótipos importantíssimos do que é ser uma pessoa guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Olha, Celeste, eu preciso. Eu enfrento obstáculos diariamente, porque, querendo ou não, a gente vive, né, numa sociedade machista e difícil de se lidar. Então, imagina uma mulher com esse meu jeito de ser, na Assembleia de Deus. Eu me lembro que eu sofri muito também a pressão, quando eu entrei, né, quando eu me casei com o André, porque vem aquela questão de, você é nora do pastor Samuel, a primeira Assembleia de Deus do Brasil. E eu lembro claramente que eu tive ali uma crise de identidade, né? Agora eu preciso ser uma pessoa que eu não sou. Agora eu tenho que trabalhar isso. E eu me lembro que durante muito tempo eu me frustrei, porque eu não me via no padrão. E Deus sempre falava comigo, minha filha, seja quem você eu vou te usar da maneira que você é. E eu vejo hoje que realmente era isso que Deus queria, né? Ele não queria que eu me comparasse com ninguém. Ele queria que eu fosse eu, porque pessoas atingem pessoas da maneira que elas são. Eu vou atingir pessoas da maneira que eu sou. Então eu vejo Deus trabalhando nisso, né? Ano passado eu preguei em uma das maiores igrejas batistas do Brasil, que foi a Batista Central de BH. Preguei na Lagoinha, no Congresso Geral de Mulheres, e preguei nessa Batista Geral. Mas eu me lembro que o André chegou, Batista Central, desculpa, o André chegou e falou assim, meu Deus, o André ama muito o pastor de lá, tem ele como uma referência, né, de pastor, e ele chegou para mim e falou, seja menos lá, né? Fala, pastor, você vai na Batista, o pastor, né? Ele sempre brinca comigo sobre isso. E eu me lembro que eu cheguei lá nervosa, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que, né, entrar no padrão da igreja. E eu fui recebida pela pastora de lá e ela falou algo que eu falei assim, meu Deus, é isso. Ela falou assim, Naná, eu quero que você hoje seja você, porque você tem algo que nós não temos, mas que nós precisamos. E na hora, eu falei assim, é isso, Deus. Deus quer me usar para pessoas que talvez, pessoas de um estilo diferente do meu não alcançam, né? E eu fui a primeira mulher assembleana a pregar naquela igreja. E eu fui do meu jeito, falando língua estranha, do meu jeito, naná. E Deus ali, vidas foram tocadas. Na verdade, os talentos que ele te deu são talentos para serem desenvolvidos e não enterrados. E o padrão que você precisa seguir é o padrão do Espírito Santo e não o padrão de nenhuma igreja, necessariamente, né? A gente reconhece a bênção que é a liberdade que a Assembleia de Deus, liderada pela Igreja Mãe, lá em Belém do Pará, ela vem trazendo para que o Espírito Santo possa agir com liberdade e efetivamente transformar vidas. Parabéns, Naná. Parabéns, Amém. querida. Eu agradeço tá muito pelos meus sogros também, né? Que eles poderiam ter minha sogra. Ô, Naná, seja diferente. Ou tente ser como eu sou. Não, eles sempre me deram a total liberdade de eu ser eu. E assim, perfeito. Deus vai usando cada um no seu quadrado e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém, amém. Nosso tempo acabou, Naná. Nosso tempo acabou. Mais uma vez, brigadão pela tua presença, pela tua participação. Obrigada a você também que esteve conosco. E a gente, com certeza, volta aqui para conversar com a Naná e entender e ouvir, né, aquilo que Deus tem colocado no coração dela para transformar vidas e transformar especialmente mulheres aqui em nosso país. Obrigada mais uma vez e até a próxima.